A taxa efetiva, é, no regime de juros simples, a taxa sempre é efetiva, porque ela é feita pelo capital inicial, né? Capital atual. Efetiva porque ela é incidida só uma vez, no valor atual. E se chama taxa efetiva porque ela é aquilo que você tem em mãos, né? O valor atual não poderia ser, por exemplo, o desconto comercial não pode ser uma taxa efetiva porque ela incide no valor futuro, não no valor atual. Então, no regime simples, né, e no desconto racional, que são a mesma coisa, que tem a mesma equivalência, né, de ideia, a taxa sempre será efetiva. Aqui no juros simples, ó, tem, como eu já coloquei, capital, que é o valor atual, que sempre vai ser incidido em 100%. Lá no futuro eu tenho um montante, vou conseguir juntar um montante, que é o capital mais os juros. E eu tenho uma taxa efetiva justamente porque os 100% é sempre incidido no valor atual, que no juros simples é o valor do capital e no desconto simples racional é o valor atual. No desconto simples comercial nós não temos a taxa efetiva, é por isso que tem a formulazinha para calcular. E no desconto e no juros compostos e no desconto composto, a taxa não é efetiva. A taxa é uma taxa nominal, tanto que tem a fórmula para calcular também, né? Tem uma maneira de você transformar uma taxa nominal em uma taxa efetiva, mais para frente. No desconto simples comercial, a taxa não é efetiva, já que não incide no valor atual, e sim no valor nominal, que é um valor no futuro. Por esse motivo que se confunde, já que os bancos não usam taxa efetiva para efetuar o desconto, e sim o desconto comercial, que vai ser menor que a taxa efetiva e vice-versa. Ou seja, a taxa efetiva ela sempre vai ser maior a uma taxa comercial, não é? Em relação ao desconto. Porque a taxa efetiva, o nome já está dizendo, é o que você vai pagar de fato. E o desconto, no regime de desconto, o banco vai dizer que está descontando uma coisa e você vai achar que estava pagando aquele valor, mas não, você está pagando muito mais. Bem mais, né? Na imagem do arquivo tem uma ilustração que eu já mostro. A taxa efetiva é sempre maior do que a taxa efetiva é sempre maior do que na taxa de desconto comercial. Tá aí a formulazinha aí, ó. Taxa efetiva é igual. Isso é para quando você tiver a taxa efetiva, quando você tiver a taxa comercial e você quiser saber qual é de fato a taxa efetiva. Ou então, se você tiver a taxa efetiva, você pode isolar essa taxa aqui, que é a taxa comercial, né? Eu coloquei aí C, mas é taxa comercial. Vou até escrever aqui de outra forma, né? Mas, ó, I efetiva é igual ao I comercial sobre 1 ICT. Tem que colocar o Czinho pequeno, que esse C significa comercial. Senão a gente fica pensando que é alguma incógnita, né? Não.
E aqui no captura de janela. Tá aí. A taxa efetiva no desconto. Olha, nos dois. Deixa eu colocar aqui do lado. Taxa efetiva no desconto. Nos dois descontos, nos dois tipos de desconto, o valor é calculado desconto racional, é o valor atual menos o valor nominal. Deixa eu desligar aqui o celular. Desativar quando não estiver mostrando. A taxa efetiva é aquela que realmente está acontecendo, que você realmente está pagando. Sempre irá acontecer no valor atual para o valor nominal. Por isso que no desconto racional, a taxa sempre será efetiva, porque ela vai do valor atual para o valor nominal. O valor atual sempre vai ser o referencial, 100%, né? Observação, o valor no valor nominal do desconto comercial aqui, o desconto comercial por fora bancário, o valor nominal é que vai ser o referencial, vai ser os 100%. A pessoa vai até o banco e pega 10 mil reais de empréstimo com o gerente com um desconto comercial bancário, ao final ficará 15 mil. Ele vai pegar 10 mil e no futuro vai pagar 15 mil. A taxa efetiva é o que foi pago efetivamente, que são os 10 mil reais. Essa foi incidida neste valor, taxa efetiva. Depois de alguns meses, essa pessoa vai ao banco para amortizar a dívida. Assim, o gerente irá calcular o desconto sobre o valor do título de 15 mil reais. Assim, os 10 mil reais é efetivamente o valor que a pessoa pegou e a porcentagem em cima desse valor é menor do que a porcentagem em cima dos 15 mil, com 50% de juros. E o desconto é chamado de comercial, ou seja, se ele pegou 10 mil e ele vai pagar 15, então ele vai pagar 50% de juro, que 5 mil é metade de 10 mil, né? Então ele pagou 50% de juro. Só que quando ele vai amortizar, o banco não é burro, né? Ele vai efetivar o desconto comercial, que vai incidir pelo valor lá no futuro. E quando ele efetuar o desconto, o valor vai ser menor,
né? O valor vai ser menor e a pessoa vai ficar pensando que antes estava pagando menos do que 50%. Porque, um exemplo nesse cálculo, o valor do desconto vai ser menor que 50%, vai ser menor o desconto, e a pessoa vai pensar que estava pagando, eu acho que é 33,33, né? Vai pensar que estava pagando o juro de 33%, mas na verdade ela estava pagando o juro de 50%, porque quando se calcula, a dívida, ela é calculada lá no valor do capital, né? Lá na data atual, capital inicial. Quando a banca tratar de taxa efetiva, a taxa efetiva sempre sairá do valor atual, né? No juros simples, no desconto racional, sempre vai ser do valor atual. Então, no desconto racional, a taxa sempre é efetiva, assim como no juros simples. Trata-se do que realmente está acontecendo, enquanto o valor nominal é algo que você vai pagar lá na frente. Então, no desconto racional, a taxa já é efetiva, porque se for desconto simples, trata-se de um juro simples. Desconto comercial. O desconto comercial, se tem uma taxa de lá para cá, no qual se tem uma taxa de 20%, mas na verdade se paga mais. O desconto aqui vai ser de 20%. Você pensa que está sendo descontado 20%, mas na verdade o valor efetivo é aquele valor que incidiu no capital inicial, daqui para lá, né? do presente para o futuro. E o gerente propõe a pessoa antecipar os 15 mil reais e assim dar um desconto de 20%. A pessoa comprou um carro, né, o exemplo, a pessoa comprou um carro e quer quitá-lo. Assim, deram um desconto de 30%, mas o que a pessoa estava pagando é muito mais do que esses 30%. Observação: o desconto comercial será maior. Assim, quando o desconto for racional, a taxa já é efetiva. Nesse sentido, vão perguntar sobre a taxa efetiva quando se tratar de desconto comercial. Só vai perguntar sobre taxa efetiva quando se falar de desconto comercial. Porque se falar de desconto racional, já sabe-se que é a taxa efetiva. E a taxa efetiva sempre vai sair do valor atual para o valor nominal. Por isso, o desconto comercial é diferente da taxa efetiva. Exemplo: a pessoa pega 10 mil do banco emprestado com o valor final de 15 mil. No desconto racional, o valor atual é 100% e os 100% equivale ao valor atual, que é 10 mil, que ele pegou, e o valor nominal, 15 mil. Né? Neste caso, no desconto racional, a taxa efetiva foi de 50%. Ora, 10 mil, pegou um empréstimo de 10 mil e vai pagar 15 mil, então ele pagou uma taxa de 50% de 10 mil, que é 5 mil, que somou com ele próprio, que deu 15 mil. Então a taxa do desconto racional, ela é efetiva. A pessoa quer saber se o desconto o gerente calcula pegando os 15 mil da promissória e o desconto comercial de 5 mil. Só que nesse caso, como está se tratando agora de um desconto que ele quer quitar, né, que é amortizar a dívida antes do tempo, então ele pede um desconto, só que o
o gerente vai calcular, como se trata de desconto comercial, ele vai calcular através do valor nominal, como aqui está. Ele vai calcular, a referência dele vai ser os 15 mil e não os 10 mil, como foi aqui. E os 5 mil vai ser a referência aqui, ó. Os 5 mil vai estar sendo a taxa comercial. Fazendo aqui a cruz credo, mas pode excluir esses 3 zeros com esses 3 zeros. 15 vezes a taxa comercial 15C, 15I, né? É igual 5 vezes 100, 500, o IC é igual a 500 dividido para 15, a taxa comercial é 33,3. Então a pessoa vai pensar assim, se ele me deu um desconto de 33,3, então é porque eu estava pagando esse valor, mas estava pagando 50% porque o cálculo da dívida que você vai fazer no banco, ele é feito sempre com a taxa efetiva, e a taxa efetiva é do valor atual para o valor futuro. Mas quando é para dar o desconto, ele tira o desconto comercial que incide no valor da promissória, no valor futuro. Por isso que o desconto é menor na taxa comercial. A taxa efetiva sempre fica sendo maior. Então, foram pegos 10 mil reais e assinou um documento de 15 mil com desconto bancário. Assim, ao desistir do negócio e querer pagar em cima dos 10 mil com taxa de 33%, porém ela estava pagando uma taxa de 50%. Assim, ao pagar 10 mil no desconto comercial, será dito que o desconto foi de 33% e a pessoa pensa que é o mesmo valor dos juros, contudo, os juros são de 50%. A taxa efetiva sempre será maior que a taxa comercial. E o que está pagando efetivamente de maneira real para o banco é maior do que ele está dizendo que está dando no desconto. A banca pode colocar uma situação na qual, por exemplo, a taxa comercial está a 40% e a questão pergunta qual a taxa efetiva com várias opções. Assim, deve ficar atento, pois se a taxa comercial é 40%, a taxa efetiva deverá ser maior que 40%. A taxa comercial é 30% e a taxa efetiva, exemplo, a taxa comercial é 30% e a taxa efetiva é menor que 30%. Errado, pois a taxa efetiva sempre será maior que a taxa comercial. Então aqui está o cálculo. A taxa efetiva somente será perguntada se a questão estiver se referindo a desconto comercial. E a formulazinha está aqui. Taxa efetiva é igual a taxa comercial sobre 1 menos a taxa comercial vezes o tempo. A taxa efetiva é a divisão entre a taxa comercial 1 menos a taxa comercial vezes o tempo período, né? Então aqui está o desenho feito, né? A taxa comercial sempre é diferente do que a taxa efetiva. A taxa efetiva no desconto racional sempre vai ser efetiva porque vai incidir no valor atual, né? É efetiva justamente por isso, porque está no valor atual. Efetiva não é algo que você tem no futuro ainda, é o valor que você tem em mãos agora, né? Que você pode efetivar alguma coisa. Aqui o cálculozinho feito, né? Aquele lá que deu 33. No desconto comercial, você recebe um desconto de 33,3. Pensa que é o que você estava pagando, mas quando você vai fazer o empréstimo, ele calcula os juros, tendo como referência o valor atual, e sempre vai ser maior.
20 minutos. Uma questão aí, tendo como referência os conceitos e as aplicações da matemática financeira, julgue o item a seguir. Caso um título no valor de R$ 1.000 se aplique a uma taxa de desconto comercial de 10%, em 2 meses antes de seu vencimento, a taxa de juros simples capaz de produzir um montante será superior à taxa de desconto comercial. Não falou qual é o desconto, qual é a comparação do desconto, né? É o desconto comercial comparado com o quê? Mas se está falando uma taxa de juros simples equivale, quando se fala em desconto, equivale ao desconto racional. E o desconto racional sempre é taxa efetiva, né? E a taxa efetiva sempre é maior do que o desconto comercial. Então isso aqui está dizendo a taxa de juros simples produzir um montante será superior à taxa de desconto comercial? Sim, porque o juros simples, desconto racional, é taxa efetiva e a taxa efetiva sempre é maior do que o desconto comercial. A questão se refere ao desconto comercial, que é a mesma coisa de uma taxa efetiva. O trecho, a taxa de juros simples é capaz de produzir um montante será superior, é o que eu falei. Né? Outra questão aqui. Taxa efetiva sempre maior que a taxa comercial. A taxa efetiva é a mesma coisa do juros simples, que é maior de 10%. No juros simples, né, como já falei, a taxa sempre será efetiva, pois se calcula sobre o capital uma vez. E aquilo que se pega aqui tem um poder de compra. E quanto o que está no papel não é efetivo. Quando se faz um empréstimo de 10 mil para você pagar 15 mil, o valor que você tem poder para fazer alguma coisa não é os 15 mil. Porque os 15 mil você vai pagar. E sim os 10 mil. É o poder de compra, é o que você tem no momento. E não o que está acordado para você pagar no papel futuro, né? Tá aqui, eu tenho 10%. É maior que 10%. Você está perguntando se é maior, a taxa efetiva é maior que 10%. Então, você pega esses 10% e coloca na fórmula como sendo um desconto comercial. Aqui, taxa efetiva, o desconto comercial é 10%, que é a mesma coisa de 0,1 sobre 1 menos o 0,1, que é os 10%, vezes 2. Os 2 ó, é isso aqui, 2 meses, né? 2 meses, então deixa em cima como tá, 2 vezes 0,1 é 0,2 e 1 menos 0,2, 0,8. Na divisão você vai tanto no divisor como dividendo, você corre para o mesmo lado a vírgula, né? Vírgula para a direita, vírgula para a direita, ficou 1 sobre 8. 1 dividido para 8 é 0,125. Aí você transforma para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Então a taxa efetiva é 12,5% se você tem, comparando com uma taxa de desconto bancário que seria de 10%. Então a taxa efetiva é maior, 12,5% é maior que 10%.
Dentro do desconto comercial, aquele que está pagando é maior do que se tem de desconto. É isso aí. Beijo do gordo. Uou!